Vamos trazendo aqui as informações. Já dias atrás nós trouxemos aqui um tema na programação da Rádio Nova Era, falando para toda a região Vale do Ivaí sobre a preocupação com essa questão da cultura do tomate na região de Faxinal, na região de Cruz Maltina, de Borrazópolis. E eu vou falar aqui com o Ralph, que é da DAPAR, é fiscal de defesa agropecuária da DAPAR. Ele fica ali em Jandaia do Sul e já tem um levantamento que foi realizado, já tem um norte do que estaria ocorrendo em municípios aqui da nossa região. Ralph, primeiramente, bom dia. Bom dia. Ralph, já foi feito um levantamento, essa preocupação do governo, da DAPAR, do IDR Paraná. O que a gente pode falar para os produtores de tomate nesse momento? Olha, a gente fez umas inspeções e fiscalizações a semana passada na região e a gente já consegue fechar um diagnóstico do que está acontecendo ali. A situação específica para aquela região, né? Ela é uma situação muito grave, só que ela é passageira. Ela é uma situação simples, apesar de ser extremamente grave, né? O que aconteceu ali foi a combinação de 4 fatores. Na região, na verdade, o problema todo está sendo causado por um vírus. A gente coletou amostras e enviou para análise, e essa análise não está pronta ainda, então a gente ainda não tem um diagnóstico assim fechado, mas a gente desconfia, né, que é um vírus chamado begomovírus, que é um vírus que existe ali na região há muito tempo, não é uma coisa nova, né? E os produtores sempre tiveram esse problema, mas num nível muito baixo. Então, por exemplo, numa estufa aparecia lá 10, 20 plantas com esse problema, eles arrancavam as plantas e acabou, né? Tocavam a produção normal. Nunca foi um problema assim extremamente sério. O que acontece agora foi o seguinte, houve um aumento da população de mosca branca muito alto, né? E, na verdade, foi esse problema da mosca branca que causou essa disseminação toda desse vírus, nesse nível, né? Então, assim, a gente pegou cultivos ali com praticamente 100% das plantas contaminadas com vírus. Uma situação impensável, por exemplo, há 2 anos. Mas isso acontece por quê? Os produtores eles estão fazendo o controle da mosca, eles aplicam inseticida para matar essa mosca branca, que é o vetor que transmite a doença. Acontece que você tem uma população de mosca branca muito grande fora das estufas, né? Então, a gente não sabe o que aconteceu exatamente, né? Se foi apenas um problema climático. Provavelmente não, mas assim, houve um descontrole no controle da mosca branca na região. Então, o sujeito, eles controlam a mosca, passam o inseticida, matam as moscas brancas que tem ali dentro da estufa, mas as moscas que estão fora entram de novo, né? Então, por conta dessa alta população de mosca branca é que houve essa disseminação muito grande. O que fazer para... Aí, outro problema são as variedades. Então, basicamente, lá as variedades de tomate, são 3 variedades as mais plantadas nessa safra, né? E as 3 variedades são suscetíveis à doença, a esse vírus. A gente pegou 2 estufas com variedades que são resistentes, que não tinham problema de produção. Então, como os produtores vieram de safras sem ter esse grande problema com mosca branca, não tinham um grande problema, uma grande disseminação desse vírus, eles plantavam variedades que são altamente produtivas, mas são suscetíveis a essa virose, mas como eles não tinham essa pressão, eles não tinham esse grande problema nas outras safras. Com o aumento dessa pressão, essas plantas começaram a ficar doentes, né? E como praticamente 95% do plantio naquela região são de variedades suscetíveis, as plantas, você teve esse problema muito sério de produção, né? Então, assim, para essa safra, não há solução, sabe? Não há solução nenhuma. Então, para a safra que vem, a gente ainda vai discutir essa questão, mas nós vamos ter que fazer um controle melhor
Mosca branca, né? Da mosca branca, né? Não ter que fazer um controle melhor dela, inclusive durante a entre-safra, eles vão ter que fazer algum controle disso aí, vão ter que controlar, por exemplo, plantas daninhas, por exemplo, o caruru é uma planta daninha que ela fica ao redor da estufa e ela pode conter o vírus. Ela pode conter o vírus e ela é uma planta que a mosca branca também gosta. Então a mosca branca ela pode sobreviver nesse caruru e continuar o ciclo de transmissão da doença. Então a gente vai ter que controlar melhor essas plantas daninhas durante a entre-safra, né? Nesse período de inverno não se planta tomate, fazer um controle melhor da mosca branca e na próxima safra plantar variedades resistentes. Aí eu acho que a gente volta à normalidade, mas nessa safra agora não há o que fazer. Quem está muito próximo aqui, que não, Mauá da Serra, por exemplo, nem todos foram afetados. Então não há uma preocupação muito grande com essas pessoas, com esses agricultores que não chegaram a ser afetados, né? Não é uma situação que vai se espalhar para o resto do estado. Sei. Porque essa combinação que eu falei para você. Na região houve uma explosão da população de mosca branca e, junto com isso, o plantio de variedades suscetíveis. Quando você tem essas duas coisas juntas, aí você realmente é o caminho para a tragédia, né? O que não acontece nas outras regiões. Então, nas outras regiões, ou não teve um aumento de população muito grande da mosca branca, provavelmente por questões ambientais, e aí o sujeito pode plantar variedades suscetíveis, ou ele planta já uma variedade resistente, e daí ele não vai ter problema de jeito nenhum. O produtor que teve ali, por exemplo, uma estufa que praticamente já foi abandonada, e ele tem a perspectiva, então, de retomar isso a partir da próxima safra, né, Ralf? Provavelmente, mas ele vai ter que tomar alguns cuidados, como eu disse, ele vai ter que controlar melhor as plantas daninhas ao redor, ele vai ter que continuar fazendo certas aplicações principalmente de inseticidas biológicos, né? Você tem inseticidas biológicos que não precisa nem de receita receita agronômica para comprar, você pode inclusive reproduzir, existe material da própria Embrapa que ensina como você reproduzir esses inseticidas biológicos, que são fungos, né? São fungos que afetam a mosca branca. E você pode reproduzir isso aí de forma barata em casa, né? Para que eles continuem aplicando ali para reduzir realmente a população da mosca branca. Então a gente acredita que para a próxima safra não vai mais haver esse problema da forma que foi. O vírus não vai sumir de lá, o vírus vai continuar, né? O vírus nunca mais vamos conseguir nos livrar dele. Então o que a gente tem que fazer? Usar variedades resistentes à virose, e quando a população da mosca branca estiver em controle, você até pode experimentar alguma variedade suscetível. O que não pode é assim, uma região inteira, independente de ser ali em faxinal ou não, plantar sempre a mesma variedade. Isso coloca a região em risco, né? Se der algum problema. E é sempre importante, tem a DAPAR, tem o IDR Paraná, que o produtor busque essas informações, tem essas questões que são muito técnicas, mas que eles busquem essas informações para que a gente não cometa erros, né, Ralf? Na verdade ali foi uma combinação de fatores assim, que não dava muito para esperar, né? Mas tem programado para a semana que vem uma reunião no IDR em Londrina para discutir esse tipo de coisa. Então, provavelmente, nessa entre-safra, alguma ação o Estado pretende fazer. Eu propus algumas ações lá, né, fiscalização melhor sobre a questão dos produtores de muda, a gente, de repente, fazia alguma capacitação em termos de tecnologia de aplicação, que produtos usar, como aplicar o agrotóxico de forma mais eficiente. Provavelmente essas ações vão ser tomadas aí no inverno desse ano ainda. Exato, então, Ralf, queria agradecer a sua participação, até depois dessa reunião em Londrina, a gente vai voltar a manter contato, né, até para a gente também orientar os produtores que estão na zona rural ali de Faxinal e de outros municípios que foram afetados, parabenizar a DAPAR aí pelas iniciativas, o IDR, o governo do estado e todos aqueles que se preocuparam. É importante que a gente já tenha, né, um diagnóstico e agora já dá para promover algumas ações, porque é muito importante
tanto para a economia, para esses produtores, a produção de tomates aqui na nossa região. Mais alguma observação que seria importante, Ralf? Não, eu acredito que é isso. A gente vai tomar alguma ação ainda mais para frente, né? Mas basicamente isso. A gente precisa melhorar um pouco a questão da forma de aplicação de agrotóxico, que produtos a gente escolher, sabe? A gente precisa fazer essa capacitação tanto com os técnicos que prestam assistência técnica, quanto com os produtores, né? Até mesmo que não tenha esse problema novamente, você, sendo mais eficiente na aplicação de agrotóxicos, você sempre reduz custo. E reduzir custo é sempre muito bom, né? Perfeito, então, Ralf. Obrigado pelas informações. Dizer que a gente está à disposição aqui também, tá bom? Ok, obrigado, hein? Obrigado. Falamos com o Ralf, então, até fazer aqui um agradecimento especial ao Reginaldo Pavese, ele que é agrônomo ali na região de Faxinal, e ele que fez para a gente essa orientação. Vamos ouvir o Ralf, que é da ADAPAR, e ele que vai nos dar já uma noção de como está essa situação aí dos produtores de tomate, que havia uma preocupação até para que esse problema pudesse expandir para outras regiões. A gente tem um foco na região ali de Faxinal, parte de Marilândia, Mauá, Cruz Maltina. Então essas informações que são muito importantes aqui para a nossa região.